Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Vamos, nesse programa Nova Geração, dar continuidade à série sobre Eurípides Barçanufo. Bem, nós falamos nos programas anteriores sobre o nascimento, sobre a conversão de Eurípides ao Espiritismo, sobre a rejeição que ele enfrentou de toda a sociedade e sobre a mensagem que ele recebeu de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, orientando três coisas. A primeira, fundar o colégio e colocar o nome simbólico de Colégio Allan Kardec. Nós explicamos um pouco esse símbolo. Obviamente, Kardec é o nome de um personagem histórico, de uma pessoa que existiu, foi um sacerdote druida na época do Império Romano, mais ou menos perto da época do Cristo, e um pouco depois, na verdade, e é o nome que o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador, o estruturador do Espiritismo, usa. Por que ele usa? Porque foi uma encarnação dele, mas é um nome que simboliza o trabalho dele. E isso é muito interessante, porque nós temos encarnações em que todos os nossos talentos se juntam, é como se eles, cada encarnação desenvolve um pouco. E chega em determinadas encarnações que eles se somam. É como se, por exemplo, numa encarnação desenvolvesse muita música, na outra pintura, e muitas encarnações. Em determinada encarnação, eu venho, você vem, para ser um artista completo. A encarnação de Rivail, é um tipo de encarnação como essa, quer dizer, ele se prepara ao longo dos séculos e dos milênios e chega uma encarnação em que é a missão dele. E essa encarnação ele congrega tudo e adota o nome simbólico de Allan Kardec. Daí Maria de Nazaré sugere que Eurípides coloque o nome Colégio Allan Kardec. O segundo tópico foi o curso do Evangelho, que ela orienta a Eurípides a instituir às quartas-feiras um estudo do Evangelho. A gente já comentou, teve o programa anterior da nossa série sobre isso, explicando cada coisa. A terceira coisa que ela orientou foi um curso de astronomia. E aqui a gente vai conversar um pouco para tentar entender, começar essa reflexão. Por que Maria de Nazaré, além de orientar Eurípides, colocar o nome Colégio Allan Kardec, além de orientar Eurípides, instituir o estudo do Evangelho, ela também orienta Eurípides a instituir um curso de astronomia. Não é interessante, não é curioso, não chama a atenção esse pedido, essa orientação de Maria de Nazaré a Eurípides Barçanufo? O próprio Eurípides vai dizer que a astronomia é a ciência que mais aproxima a criatura ao Criador, o indivíduo, nós seres humanos, a Deus. Por quê? E aqui vão as minhas reflexões, porque Eurípides, até onde eu saiba, não escreveu desenvolvendo essa ideia. Bem, eu acho que a primeira coisa, quando a gente lida com a astronomia, e todos nós somos astrônomos amadores, queiramos ou não, porque ao longo dos milênios nós nos orientamos pelas estrelas. A verdade é que hoje, nesse momento difícil, nessa encarnação tão tumultuada, muitos de nós sequer olham para a Lua, Então a astronomia ela vai estudar os astros, as estrelas, a Lua, os cometas, os astros, o universo. Mas todos nós temos uma ligação profunda com o universo, nós fazemos parte dele. Quando a gente começa a fazer algumas reflexões astronômicas, seja lendo um livro, seja vendo um documentário, Tem um excelente documentário chamado Space, produzido pela BBC da Inglaterra, que mostra muito bem isso. Antes dele teve um documentário que marcou a vida de muitos de nós, chamado Cosmos. Hoje ele está numa outra edição, com uma outra pessoa. A primeira era com Carl Sagan. Bem, são só exemplos de como a astronomia pode nos engrandecer. Quando a gente se dá conta, começa a se dar conta da grandeza do universo, não tem como não nos espantarmos. Eu acredito que a astronomia ela nos dá, em alguma medida, que a gente pode tentar captar a grandeza de Deus. E isso nos educa, nos leva a uma humildade verdadeira, sincera. Vou dar alguns exemplos, para a gente não ficar só na parte da explicação teórica.
Por exemplo, você já se deu conta que o bairro que nós habitamos se chama Via Láctea. Esse bairro, que é um pequeno bairro do universo, ele tem em torno de 400 bilhões de sóis. Só no nosso pequeno bairro, quer dizer, 400 bilhões de sistemas solares, quer dizer, o Sol tem vários planetas e muito mais luas ao redor. Aí você imagina quantos globos, quantos orbes em cada sol desse está ali navegando, circundando. E isso é um pequeno bairro, 400 bilhões. Quer dizer, se a gente quer fazer um cálculo humano, né, não muito justo, mas didaticamente válido, daria quantos sóis para cada um de nós da Terra se a gente fosse dividir, né? Nós somos o que? 8 bilhões. Você pega 400 e divide por 8. Daria, não fiz essa conta, vou fazer agora, sei lá. Se fosse 10 sóis para cada um, 20 sóis, talvez 3 vezes 8, 24, 8, 8, daria 5 sóis. 5 sóis, 5 sóis não. 50 sóis para cada um de nós. Olha que coisa interessante, né? Não fiz a conta antes. Você imagina que para cada habitante da Terra nós poderíamos dividir o nosso pequeno... Claro que, né, não vai acontecer, mas assim, só para a gente ter ideia da grandeza. Para cada pessoa que você vê na Terra, existe em torno de 50 sóis, 50 sistemas solares na Via Láctea, para cada pessoa encarnada no planeta Terra. Porém, pode entender o seguinte: quantas galáxias a gente conhece? Que então está falando do universo. Nós estamos falando daquilo que a gente pode estimar. E os cálculos não são exatos, pode ser muito mais. Mas hoje a humanidade, a ciência nos aponta que a gente tem em torno de 400 bilhões de galáxias. De 200 a 400 bilhões de galáxias. Deu para começar a sentir a grandeza do que é que a gente está falando. Agora, também a ciência já nos ensina que nós não conseguimos ver todas as galáxias. Então a gente está falando de um universo visível, né? Vamos pegar por baixo. 400 bilhões de sóis na nossa galáxia, que não é a maior de todas, está muito longe de ser. E vamos botar no mínimo 200 bilhões de galáxias. Essa conta eu não vou nem tentar fazer, mas você multiplica 200 bilhões por 400 bilhões, você vai ter uma noção geral de quantos sóis, quantos sistemas solares existem no universo conhecido. E já se sabe que existem muitas galáxias e estrelas que nós nunca vamos ver, porque ela está se distanciando. Então nós nunca vamos chegar a captar a luz dela. Enfim, nunca vai ser vista. O dado mais surpreendente, pelo menos para mim, tudo isso que eu falei, hoje, e aí se sabe, tem uma coisa que se chama matéria escura, mas não é escura porque é negra, nada do tipo, é matéria escura porque nós não vemos, né? É uma matéria que nós não conseguimos ver. Alguns instrumentos captam, mas essa matéria que nós não vemos, elas compõem pelo menos 97% do universo. O que é que eu quero dizer? Tudo isso que eu falei não é sequer 3% do universo. Todos esses sóis, todas essas galáxias, todos esses bilhões de planetas, tudo isso é 3% do universo. Porque 97% do universo, eu estou falando só do universo conhecido, nós não sabemos nem o que é. Não se tem a menor ideia. A hipótese que se tem é que são mundos paralelos, né? Um cientista aí que ficou mais renomado e parece que é a teoria que explica um pouco melhor, ele calcula que existam 11 dimensões paralelas à nossa. Gente, eu não estou falando de espiritismo agora, eu estou falando de física, de astrofísica, de astronomia. Eu acho que deu uma noção, né? É só isso que eu queria aqui, não estou dando aula de astronomia. O que eu estou dizendo apenas é o seguinte: faz sentido a gente se dar conta de que a astronomia de fato pode nos aproximar profundamente de Deus. Porque na hora que a gente vê esse quadro imenso, a gente começa
a ter um pouco de noção de que não vale a pena nos acharmos tão orgulhosos, tão importantes, tão sabe-tudo, né? Porque no fundo, a nossa própria Via Láctea, com seus 200 ou 300 bilhões de estrelas, é um grão de areia. Agora eu vou dar o dado que mais me chocou. Tudo que eu já vi de astronomia é um dado sério. Existem mais sóis no universo do que grãos de areia na Terra. Aí a gente está começando a ver uma coisa bonita, né, gente? Vai para uma praia, olha uma duna e começa a imaginar quantos grãos de areia tem ali. E aí você não vai entender, ninguém entende. O cérebro humano não dá conta. Mas sente que para cada grão de areia, não é a superfície, não, é cada grão de areia que está ali, existe um Sol. E depois ainda sobra Sol no universo. O universo conhecido, os 3% que a gente, né, acha que conhece. Então, para cada grão de areia na Terra existe um Sol no universo. Não tem como a gente não... Até choca um pouco, né? Às vezes até dói. Mas é uma dor que abre, é uma dor que expande. Por isso, né, eu acredito que também por isso Maria de Nazaré psicografa orientando Eurípides, dizendo: o nome do colégio é Allan Kardec, estudo o Evangelho de meu filho e cria um curso de astronomia. É a ciência que mais nos aproxima de Deus e talvez seja a ciência que mais vai nos ajudar a caminhar para uma verdadeira humildade, né? Porque se de um lado a gente fica pequeno, do outro a gente vai começar a entender e a sentir que nós fazemos parte de tudo isso e que Deus, né, em seu amor, criou tudo isso também para nós. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do programa. Vamos para a nossa segunda parte. Que todos vocês tenham uma semana de muita paz e de muita alegria. Que o Cristo possa nos iluminar nesse instante, inspirando-nos a uma reflexão que precisamos fazer para abrirmos nossos corações, meus filhos, à grandeza de nosso Pai. Como poderia o Mestre nos explicar tudo o que ele sabe, o que ele vê e o que ele sente relativo à grandeza de Deus? Não é possível. Ele pode nos transmitir, e assim o faz, o sentimento que ele tem por conhecer face a face, digamos assim, o Criador de todos nós. A grandeza de Deus é algo tão maravilhoso e tão imenso, que requer uma preparação de muitos milhões de anos de indivíduos sérios e dedicados para ser sentida em profundidade. Para vocês da Terra, o primeiro desafio, meus filhos, é pelo menos começar a sentir. Muitos de vocês se sentem angustiados quando olham ao céu, porque o céu lembra a grandeza do Pai, e vocês lembram que estão distante deles. Mas, filhos e filhas, é preciso pouco a pouco aceitar Deus dentro de si. Porque se o universo é maravilhoso, maravilhosa também é a criação íntima do Pai. É o que está dentro de vocês. É Deus dentro de vocês. O mundo externo, extremamente valioso, nos ensina a grandeza de Deus também dentro de nós. Como são maravilhosas
as coisas que sentimos. Quando abrimos nosso coração ao Criador de tudo, como tudo fica pequeno, as dores, dificuldades, problemas disso, problemas porque falaram de mim, problemas de dinheiro, problemas de status, não tenho mais minha casa assim. Quando sentimos que o ser que tudo criou também está nos guiando, quando aceitamos ser guiado por esse ser, vocês não precisam dessa mentira, achar que Deus está longe. Vocês já podem se educar a viver com a verdade, meus filhos. E a verdade é que Deus está dentro de você. Sempre esteve, sempre estará, cabendo apenas a você decidir. Aceito ser guiado pelo Pai. Aceito ser orientado por esse Criador maravilhoso, que é sempre amoroso, sempre justo, sempre bondoso. Um dos temas que nos encantam em nossos estudos aqui é justamente esse. Como pode o Todo-Poderoso ser ao mesmo tempo tão delicado? Pois Ele é capaz de guiar todas as criaturas. Ele é capaz de guiar todos os seres, mas com uma delicadeza que nos espanta. Porque Ele é capaz de guiar e ao mesmo tempo permitir livre-arbítrio. Porque não é uma máquina automática, é um diálogo. Vocês se espantem, mas é verdade o que eu vou dizer. Deus é tão grandioso que Ele é capaz de ter um diálogo particular com cada ser da criação. Sim, meus filhos e minhas filhas, tentem pensar e aceitar isso no coração. Deus, o Criador de todos, Ele tem um diálogo específico, não apenas com Cristo, mas e não apenas com os humanos. Deus, Criador de tudo, tem um diálogo específico com todas as suas criaturas. Não existe um verme, um sapo, um pássaro no universo que Deus não esteja nele, que não dialogue com Deus. Isso é muito bonito para nós. Isso nos encanta a ponto de termos que nos preparar emocionalmente para pesquisar essas verdades tão profundas. Que ser maravilhoso é esse? Como é deslumbrante o nosso Criador, meus filhos. E por que não podemos mais querer ficar distante dele? Porque é um diálogo, não é uma imposição, meus filhos. Deus está dentro de nós, conversando com muito carinho. Se num diálogo você diz, eu não quero mais falar, o Criador espera. O Criador gentilmente silencia, meus filhos, e aguarda. Como que alguém que olha sorrindo e diz, tudo bem, eu te amo, eu posso te esperar. Mas por que, filhos e filhas, fazer essa espera ficar tão longa, quando desse diálogo tudo nos será dado? Por isso diz Cristo, dar-se-á aquele que tem. Porque o que tem um pouco, o que tem um coração doce para dialogar com Deus, cada instante vai ser dado mais. Ou duro, ou embrutecido, não vai receber, porque Deus vai esperar. Vai dizer, eu esperarei você, filho e filha amada. Esperarei você. Eu esperarei você.
E quando você quiser, eu dialogo. Quando você quiser, eu interfiro de forma mais direta em sua vida. Eu espero, porque eu te amo. Tenta imaginar um ser que cria bilhões de galáxias, que mantém a harmonia de trilhões de sóis. Esperar por você, esperar sua vontade. Esse ser chama-se Deus. Esse ser, como diria Jesus, carinhosamente, é o meu paizinho. É o meu Criador querido, que tem tanto poder, mas que me trata com tanto carinho, mas que trata todos vocês com tanto carinho, com tanta ternura, com tanta generosidade. Tem que entender isso. A ternura de Deus não se esgota nem no coração do ser mais perverso. Deus é amor. João sentia o amor de Deus quando disse isso. Porque o apóstolo generoso via que Deus está presente em cada ser, em tudo. Por isso o cristão não pode agredir ninguém, porque está agredindo o seu paizinho, que ama, que cuida dele. Por isso Jesus diz de forma simples, mas tão profunda: Deus está vendo tudo o que acontece com seu corpo. O fio do cabelo que cai, a barba que cresce, a quantidade de hormônio, tudo. Deus sabe, meus filhos, a posição de cada átomo, de cada elétron, de cada partícula minúscula do vosso corpo. Imagina, e Ele te espera, porque Ele te ama. Quando criatura da terra entender isso, tudo mudará. Porque tem Deus em si, pode ser feliz hoje. Façamos uma prece para encerrar. Pai, Criador do Universo, que tua beleza infinita se transforme em paz aos nossos corações, e dedicamos, Pai, esse desejo mais profundo de nosso ser ao querido e nobre amigo Eurípides Barçanufo, que nos dá tão santa oportunidade de trabalho e de ação em teu nome. Pai, peço, abençoa todos os que nos ouvem nesse instante, impulsionando de dentro para fora a vontade do amor. E peço, Pai, perdoa todas as vezes que queremos nos distanciar de Ti, e Te agradecemos, porque independente de nossos erros, eu sei, Tu nos aguarda como o Pá da parábola, sedento de nosso amor, se assim posso dizer, de braços abertos, dentro de nós, dizendo: vem, meu filho, vem, meu filho, eu nunca te condenei, eu te amo, e esse amor é inabalável. Vem, filho amado, eu te abraço, eu te amo, eu te protejo. Seremos felizes,
por toda a eternidade. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.